Soltar a vinheta. Programa de hoje, a lei se faz presente, meu chapa. 2 dos maiores nomes da Polícia Nacional. Os vagabundos tremem na base e a malandragem sua frio. Duro ser policial em São Paulo, no Brasil. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não, sou ladrão. O secretário de Segurança Pública de São Paulo e a delegada de Núcleo de Observação e Análise Digital. Não é só investigar, a gente conseguia ali salvar vidas de crimes cruéis, bárbaros. Palmas para o delegado Nico e a delegada Lisândria Salvariego. Que beleza! Boa, Delari. Presenças ilustres da alta patente da nossa polícia, que a gente gosta muito de enaltecer o trabalho deles. O Dr. Nico, que não dispensa apresentações, porque você é um cara que sempre precisa falar. O Nico tá aqui. Exato. E a gente tem muita gratidão pelo trabalho que você faz na polícia, doutor Nico. Muito obrigado. Eu que tenho essa gratidão por vocês. Quando eu venho aqui, eu vejo o Alba com aquela camisa, eu fico emocionado. Tá vendo? Sempre tô com ela. Mas essa é falsa. E é um grande parceiro nosso aí. E o Emílio também é santista, né? O Emílio é santista, ele é da torcida jovem. Eu e o velho, a gente vai assistir ainda o final da Copa do Brasil, se Deus quiser. É isso aí. Nós temos o Arthur Dayan também, que sempre está com o nosso doutor Nico, com a presença ilustre. E nós também temos aqui a doutora Lisandréia. Doutora Lisandréia, que tem um assunto que ele é muito cabeludo. E a gente vai discutir aqui, principalmente que a gente tem uma audiência assim imensa de pessoas jovens. Boa. Né? E também de papais. E você que quer entender como é que funcionam as plataformas, que o Albeta sempre traz esse assunto, que é o Discord. E para quem não entende o que é o Discord, eu vou usar a palavra Discord e disclaimer, que o Alba vai explicar muito bem. Vamos lá. O que é a plataforma Discord, Albeta? O Discord é uma rede social, considerada uma rede social, que é uma plataforma que muitos streamers utilizam como ferramenta para auxílio de lives, né? Você cria um servidor, você tem um servidor próprio e aí você organiza a sua live, você pode organizar a sua live com o Discord. Então você cria as pessoas que vão entrar para conversar com você, convidados. Geralmente, um streamer, quando ele é um pouco maior, ele tem um assistente que fica gerenciando o Discord, colocando os convidados, colocando os memes. Geralmente você cria uma comunidade no Discord, porque aí você tem chat, você pode fazer lives dentro, né, do Discord, e é uma plataforma. Para você que não está entendendo muito a minha descrição, é como se fosse um Skype. Você consegue fazer chamada de vídeo, você consegue digitar como texto, mas aí você consegue colocar muita gente dentro do seu servidor. Eu acho que eu expliquei. Bela explicação, uma grande sinopse do que é a plataforma, mas como a gente gosta de ler os 2 livros e entender as 2 histórias, a gente também tem alguns crimes relacionados ao Discord. Sim. Então a gente vai falar sobre a liberdade de ter a plataforma e quais crimes são esses. Porque tem, liderado aqui pelo Dr. Nico, a gente tem um setor, que é o Núcleo de Observação Digital, que é o NOAD, correto? Que você participa. E tem vários crimes. O que está acontecendo, doutor? Olha, esse núcleo foi criado em 2023, após aqueles ataques às escolas. Vocês lembram daqueles ataques às escolas? Então, a Polícia de São Paulo criou, está aqui o Arthur, a doutora Lisandréia. Na época foi criado esse grupo para combater isso. Essa plataforma que a gente acompanha temos policiais 24 horas por dia acompanhando as plataformas do que acontece. Aquelas pessoas que aliciam os menores e levam para ter de jogo. E acaba acontecendo mutilações, tanta coisa. A doutora é vítima disso, gente que se mutilou cortando com o nome dela escrito na perna, com gilete. O Arthur a mesma coisa. Assim, por isso a gente pede para os pais acompanhar essas crianças, né? Ao todo nós salvamos mais de 400 vidas, Morgado. Mais de 400 vidas. Gente que estava se mutilando dentro de casa. Gente que está tentando o suicídio. Chegou a viatura da polícia, chegou o carro do SAMU, que é acionado por nosso grupo, 24 horas. É impressionante. Aliás, posso te agradecer uma coisa muito pessoal aqui? Normalmente o cara vem dar entrevista, ele não traz a pauta. Você me trouxe a pauta. É maravilhoso, doutor Nico. Sim. Isso é incrível. Se tem fosse aqui, o Emílio, não precisava. Não, também, mas me ajuda porque eu tenho a dificuldade aqui. 409 vidas foram salvas, 619 investigadas e presos. Investigados e presos. Então, só pra gente entender, porque eu acho que é um serviço aqui muito importante para quem tem filho, quem tem adolescente em casa. Doutora, como é que funciona esse processo? Quais são esses tipos de desafios que os adolescentes promovem e por que você também foi envolvida num desses casos?
Hoje o NOAD, ele acompanha o iter criminis inteiro, ou seja, o crime praticamente de aliciamento, que começa, é importante a gente dizer que não começa no Discord, né? O Discord pra gente é o fim da linha, é a transmissão do desafio. Essa vítima foi aliciada muito antes, em qualquer jogo, por exemplo, um Roblox, um Free Fire, um Minecraft, qualquer jogo ou qualquer rede social que possibilite interação. Interagindo com o agressor, porque violência não começa por violência, a violência começa por afeto. Boa. Né? Ela migra de plataforma e aí eles estão indo hoje por um Signal, um Zang. Eles não estão indo para WhatsApp, por exemplo. Tá. E migrando, começa o web namoro, uma web amizade, troca foto íntima. Trocou foto íntima, essa vítima está na mão do agressor. Meu Né? Deus. Ela passa a ser chantageada, criança e adolescente não tem dinheiro, eles começam a negociar o próprio corpo. E ali, em lives do Discord, ela é obrigada a se cortar, a tirar, a maltratar o animalzinho da família, né, para não ter essa foto íntima. Ela é vazada. ameaçada. O tempo inteiro. E aí as pessoas me perguntam, mas quais ameaças, né? Eles inserem, porque eles são muito bons de tecnologia, de engenharia social, eles inserem dívidas no cartão dos pais. Olha isso. Eles lançam certidões falsas de óbito no SUS, por exemplo. Né? Nós já fizemos operações com relação a isso. Mandados de prisão falsos, né? No Banco Nacional de Mandados, por exemplo. Mas aí, não, só para não, mas aí não é uns moleque, né? Aí a gente tá falando de uma organização, né? Não. Na verdade, todas as nossas investigações, quando envolvem maiores de idade, tramitam pela vara de organização criminosa, porque a gente consegue comprovar exatamente como você falou, divisão de cargos, funções ali dentro do servidor do Discord, né? Então, não é só a organização criminosa em si, né? A gente permeia por vários crimes e, ao contrário do que muitas pessoas pensam, hoje 95% dos nossos alvos são adolescentes. Caramba! São adolescentes. E o mais trágico nisso tudo, que são adolescentes, inclusive, robustecendo um estudo que tem no Ministério Público do Rio Grande do Sul, são adolescentes que nunca tiveram contato com álcool ou droga, tá? O sistema dopaminérgico deles é alimentado pela tela. Olha aí. E agora a pergunta é, a troco de quê? Porque quando a gente vê que golpistas entram em contato querendo extorquir dinheiro, a motivação é financeira. Isso é pura ruindade mesmo? E qual que é a motivação dessa turma fazer isso? Pertencimento. Meu Deus do céu. Reconhecimento. Morgado, eu vou falar uma coisa que você vai adorar. Desses 600 presos que nós tivemos, 90% são menores de idade. Eles não ficam presos 45 dias. E voltam fortalecidos. Olha isso. Eles devem comemorar a volta deles, esses grupos. O doutor Arthur, só um minuto. Peraí, não, pra não escapar, porque assim, essa turma que é presa, ela é solta, eles não têm pai, como que funciona isso daí? Muitos casos que nós pegamos já desses chamados adolescentes infratores, que na verdade são os covardes criminosos, são fomentados pelos pais. Os pais monetizam isso. Nós já tivemos prisões em que os pais sabem o que está acontecendo, sabem que aqueles filhos estão aliciando pessoas na internet através dessas plataformas e compactuam, não só compactuam, mas monetizam isso, vendendo imagens, comercializando imagens de pessoas sendo mutiladas, de animais. Dr. Nico falou aqui, mais de 400 vidas salvas, mais de 2.000 animais salvos também de mutilação, de animais de estimação, que cometem barbaridades de arrancar a cabeça, escalpelar gatos, cachorros. Então, é terrível esse tipo de crime. Doutor, tem na verdade, o doutor estava falando como é o primeiro contato, né? Eu tenho um filho de 10 anos e ele joga online às vezes. E tem esses... Toda a rede, por exemplo, PlayStation tem, você consegue falar com as pessoas. Sim. Eu limito a ele falar com os amigos dele. Mas ele tem 10 anos. Talvez daqui a um tempo eu já não consiga limitar, assim. Qual que é a dica que você dá para pai? Porque, assim, é difícil... Quer dizer, difícil, mas tem muita criança que tem acesso ao videogame ou à internet em algum momento. E aí, como que deve ser feita a supervisão dos pais? Porque eu acho que se o bloqueio inicial for feito, acaba ajudando o trabalho de vocês.
Tecnologia a gente combate com tecnologia, ou seja, instalar um controle parental bom ali, né, onde ele navega, e se interessar pelo que o filho consome na internet. Muitas vezes a gente instala um controle parental muito bom e não vai no relatório que é feito, né? E muito além disso, conversar com crianças e adolescentes, porque nós erroneamente nos acostumamos a dizer que eles são uma geração digital. Eles nasceram no digital, mas nós não demos educação digital para eles. Verdade. Nós não ensinamos onde navegar, o que consumir. Nós não ensinamos isso é fato, é fake, né? Nós não ensinamos isso para eles. Nós simplesmente pegamos essa geração, jogamos no digital e a gente está colhendo os frutos disso, o que é muito triste. Eu queria perguntar para vocês, como é que é o trabalho da polícia em ser infiltrado para entrar nesse grupo e entender como funciona e aí você ter as provas para efetuar a prisão? Lá nós temos na Secretaria de Segurança, o nosso grupo lá que fica, tem policiais que ficam 24 horas na plataforma, entrando como jogador, tentando identificar. Como que eu te falei, às vezes a gente consegue entrar no jogo e ver que uma menina está prestes a praticar um suicídio, da Liz André ligar para a mãe, falou, corre para o quarto da tua filha que ela está... E a mãe não sabia, que ela está tentando se enforcar. E a Liz André salvou várias vezes assim. A mãe falou, não acredito. A mãe estava por fora do que está acontecendo, ela falou com a mãe da criança, a mãe foi no quarto, a menina estava se enforcando. Olha só, sabe que a doutora falou uma coisa quando você me perguntou que me chamou muita atenção, que a gente não teve uma relação cultural de educar os filhos para a internet. Então imagina que você tem um filho, não é nem um pré-adolescente, de 11 anos, que é o caso que você me falou, eu também. Você acha que você pode pegar o celular? Como é que funciona a relação da privacidade de uma criança em relação ao celular? Porque você falou da orientação, mas muitas vezes essa relação dopaminérgica que você está trazendo aqui, a criança está viciada na tela, que cabe você criar os limites. Mas como você comunica para a criança a intimidade dela? Se aí você pode entrar nas plataformas e para você saber disso, muitas vezes, doutor, você deve ter acompanhado vários casos, a criança está sozinha num quarto e você nem sabe o que está passando por lá. Qual a orientação que você dá para esses pais para ter uma comunicação mais direta, doutora? Se eu perguntar para você hoje o que vale mais, a vida ou a privacidade do seu filho? Sem dúvida, a vida. É isso. Na verdade, a gente está lidando com crimes extremamente graves, que são extremamente democráticos também, porque ele não escolhe classe social, não escolhe nível cultural, ele entra em qualquer casa. E eu digo sempre, né, o doutor Arthur até diz sempre também, que assim, hoje infelizmente o algoritmo conhece melhor o filho da pessoa do que a própria pessoa. É verdade. Né? Isso infelizmente é uma realidade. E outra questão também, que se a gente proibisse o acesso a telas nas madrugadas, nós eliminaríamos ali cerca de 70% dos crimes que a gente investiga. Porque a maioria deles acontece na madrugada, porque os pais estão dormindo. Perfeito. Você sabe que você chegou então num ponto do Alba aqui, que é o que ele mais traz, é a relação da liberdade e a relação de como você educar também. Porque a gente precisa achar um consenso nessa relação. Não é a plataforma. O cara pode migrar, são vários tipos de plataformas. Se uma fechar, outra tem outra. Outro dia tem outra. Né, Alba? Porque... Exato. Então, eu queria até perguntar, porque assim, eu imagino o choque de um pai, de uma mãe, de tá quase, ou que presenciou, tá quase presenciando esse negócio terrível, que na hora do sentimento, chega a falar pra vocês, tem que proibir isso aí. Eu queria saber como é que vocês lidam também com essa questão, se a plataforma tá solícita também para vocês aí, com toda a polícia, para as investigações. Como é que vocês lidam com essa pressão de ter que desligar a plataforma? Algumas plataformas, respeitando toda a liberdade, né, de expressão das plataformas, mas algumas cooperam conosco, até através de autorizações judiciais que são concedidas através de representações nossas. Mas outras não. Por exemplo, o Discord é uma delas. Por isso que a gente fala tanto de Discord. Outras plataformas são usadas, mas o Discord não respeita. Então, por isso que uma regulação muito maior recaiu em cima do Discord. A gente trabalha com isso, como o doutor Nico falou, desde a época dos ataques a escolas. Os ataques foram programados dentro dessas plataformas e foram esses ataques que nos despertaram a possibilidade de saber o que ocorria antes daquele crime final, fisicamente na escola, onde um adolescente infrator matava colegas, matava professor. Então, essa plataforma hoje é que nos causa muita preocupação. Outras também, mas outras a gente consegue regulamentar. Agora, a internet possibilita da turma criar os fakes, né? Você tem hoje, inteligência artificial, você nem sabe com quem que você está falando. Teve um caso que vocês tiveram recente lá em Mesquita, no Rio de Janeiro, de um homem
que ele usava identidade falsa. Como é que funcionou isso daí? Conta pra gente. Essa operação foi deflagrada depois de 6 meses de investigação. Nós chegamos nesse autor, ele se passava por menina. Olá, de 10, 11 anos. Uma menina, e através desse falso perfil, ele cooptava outras meninas. Então, ele foi, na verdade, um dos nossos autores, né, que mais matou, torturou bichinhos. Meu Deus. Porque ele torturava mesmo durante horas ao vivo, ali. E imagina eu torturando um bichinho com uma plateia virtual de 600 pessoas. Que doideira, cara. E ali eram sessões mesmo de tortura com vários animais, que foram vários, e também com a cooptação dessas meninas, o aliciamento de outras meninas para que elas se cortassem com o nick dele, o apelido dele nas redes. Cara, que eles criam desafios, né? Me parece. Lembra o desafio da baleia? Tinha um nome que era popular, não era isso? Baleia azul. E esses desafios, eles funcionam naquele momento, né, com uma satisfação pessoal daquele grupo, né, de criminosos, eu sempre chamo de criminosos. E depois isso é comercializado, como eu disse, até os pais comercializam isso. Então ele tem duas vertentes, além da satisfação pessoal, a comercialização. E tem gente que consome isso. O maior absurdo é que tem gente que consome o estupro virtual, maus tratos animais, o suicídio. Então a população de fato está doente nesse sentido. Mas, Morgado, eu vou te falar uma coisa, tem um vídeo que eu vi, eu não gosto nem de ver, com tanto tempo de polícia, o que chama lá, o chefe da quadrilha, vou dizer assim, sei lá, mandou a pessoa se cortar e escreveu o sobrenome dela na parede, tá, doutora? Depois mandou lamber com sangue, Meu Deus do céu, cara. E tá num lugar de pertencimento que a doutora falou, que é uma coisa horrorosa, né? Porque esse desafio, né? Muitos jovens que estão isolados socialmente, isso aconteceu muito, né? Um caso muito pessoal meu, de uma amiga minha na pandemia, que ela mal imaginava que a filha estava fazendo isso, precisou de um tratamento psicológico, uma orientação. Depois que vocês pegam os criminosos, a gente pensa muito nas vítimas. Qual é a orientação que vocês dão para as vítimas em relação ao acolhimento? Como é que vocês fazem esse trabalho? Tem que passar por um processo muito grande, né, de acompanhamento, né? E a nossa estatística também, a gente tem aqui, que as crianças que são avocadas, que são atraídas, são as que dão menos trabalho aos pais. É que a gente tem aqui. Ah, é? É. A criança passa com tranquilidade, os pais é o que dão menos trabalho. E é importante dizer que isso não tem classe social, não tem cor, não tem credo. São todas as camadas, né? Basta a pessoa, a criança, o adolescente ter acesso a uma tela, né? O algoritmo saber mais daquela pessoa do que os pais propriamente dito. Então, é difícil de controlar também. Por isso que é muito importante. Agora, essa questão aí das famílias, né? Porque muito se fala, tem gente que fala, família desestruturada, filho que não tem pai, ou mãe que está longe. Como que... Porque assim, às vezes quem está assistindo agora, pode estar acontecendo alguma coisa dentro de casa, a pessoa está lá assim, mas meu filho, graças a Deus que isso não acontece, e às vezes pode estar acontecendo. Como que esse pai pode fazer? É chegar e desse jeito que o Daniel falou, quebrar qualquer tipo de privacidade do filho e acompanhar de perto, porque às vezes o pai fala assim, eu dei uma criação boa, meu filho não tem isso, eu vejo uma distância, que ele tem que ter liberdade. Como que faz isso aí? E como que é a questão da estrutura da família para alertar realmente quem está em casa achando que na casa dela isso não vai acontecer? Como a doutora Elisandré falou, né? A gente preserva a vida. A privacidade deve ser mitigada. Sim. Uma criança de 10, 11, 12 anos não tem total discernimento ainda. Deve ter sua liberdade, deve aprender no dia a dia com redes sociais, enfim. Mas ela não deve ter total liberdade, irrestrita liberdade. Então a privacidade deve ser mitigada. Nós tivemos um caso já no ano de 2023 ainda, logo que montou o núcleo, onde 3 adolescentes praticavam esse tipo de delito, né? E eu fui conversar, a doutora Elisandré foi conversar com esses meninos, a mãe professora universitária, o pai microempresário, eu falando com os meninos, por que você fazia isso, por que você fazia aquilo, até energicamente conversando, porque pela revolta da gente. E o terceiro, o filho mais novo, falou assim, não, eu também me mutilo, eu também me corto, e ele cheio de cicatrizes. E a mãe na sala do lado de fora, professora universitária, sem saber disso. Que loucura, cara. Você comentou uma coisa que me deixa preocupado. Você falou, não, a gente prende o cara, ele fica 45 dias e solta. No Brasil, independentemente da gravidade do crime que comete, ele sempre vai ter essa pena branda. Ou seja, se o cara matou uma pessoa, violentou, assim, a gente está falando de crimes muito graves. A pena é tão branda assim? Ele acaba saindo, por isso que a gente está brigando aí para abaixar, né, a maioridade penal.
Ou ter também por tipo, né? Acho que em outros países, dependendo do crime que ele faz, não importa a idade, ele vai ficar. Você vê, nós temos aí esses roubadores de celulares que a gente luta tanto, sempre pede. A gente pede 30, num ano, 30 vezes a mesma pessoa, 15 vezes a mesma pessoa no primeiro semestre, que furta celular. Por mais que a gente trabalhe, Morgado, ele vai voltar e vai para lá. Você faz uma operação no estádio de futebol, você aprende uma pessoa com 14 celulares furtados, outro companheiro dele com 20. Aí você vai no mesmo show, na mesma banda, na semana seguinte, ele está lá de novo. Tá de novo. E a polícia paga essa conta. Sabe que é difícil? Primeiro, eu queria muito agradecer o trabalho de vocês. Vocês não têm noção, é um canhão a Jovem Pan, né? De comunicação, tem no Brasil inteiro. E eu sei que isso ajuda demais na relação. Tem muita gente que está passando por esse momento, eu acredito. E é de utilidade pública a gente fazer. E não sabe, Morgadão, exatamente o que está acontecendo. O cara tem filho. E a gente preserva muito aqui a relação da liberdade das pessoas também, né? Não é a plataforma, é a gente achar um consenso com a sociedade, junto com a polícia, também que vocês fazem um trabalho fantástico. A gente resumir e falar assim, cara, tá acontecendo isso, é uma realidade, vamos ajudar. Agora eu queria aproveitar o doutor Nico aqui, também que a gente tem um tempo um pouco curto. Sabe que essa semana saiu um negócio do Haddad com a polícia? Não sei se vocês, obviamente, acompanharam, a gente trouxe essa notícia. Lembra, Morgadão? Sim. Cara, o que deu isso daí do Haddad? Porque teve cada hora uma versão, depois eu vi a polícia falando outra coisa. Teve vídeo, né? O que aconteceu essa história? Você tá... Eu estou acompanhando, estamos investigando, e eu só exijo um pouco de respeito com a polícia, com a nossa polícia militar, um pouco de respeito pela trajetória da polícia militar, né? Eu acho o seguinte, é uma narrativa de quem não gosta da polícia, porque aquela abordagem citada pelo motorista não aconteceu. Nós temos ali a geolocalização da viatura, a viatura não perseguiu. Quando ele passa ali na porta da casa da Haddad, ele para num lugar e vai direto para o quartel. Nós temos tempo real disso. Então, não houve essa perseguição. Não aconteceu essa perseguição. Não teve essa abordagem. Viu? Não teve. Depois porque mudou a versão, me parece, né? Foram duas versões. Depois vai mudando. Aí o que acontece? Tem as imagens. Ele saiu dali, parou no hotel, chegou no hotel. Aí foi quando ele saiu, a viatura passa antes. Eu gostaria que, quando eu fosse entrar em casa, que todo mundo gostaria que passasse uma viatura na porta. Exato. Eu adoraria. Isso mostra o nosso trabalho. Agora eu vou falar uma coisa para vocês com toda a firmeza. Se tivesse alguma coisa errada, alguma abordagem fora de padrão, o governador era o primeiro a mandar punir. É lógico. E o segundo seria eu. Perfeito. Mas não houve. Por isso que eu quero um respeito com a nossa instituição. Eu não sou. Vocês me conhecem, eu não tenho bandeira nenhuma, eu trabalho para a polícia. Não houve, por isso que eu exijo respeito ao policial que está trabalhando. Teve uma contradição do depoimento do próprio motorista, pelo que me parece. Agora, veja bem, ele mesmo com isso, um filme fechado, ele ficou parado lá 28 minutos na porta do hotel, ele chegou no hotel, ficou 2 minutos dentro do carro, saiu, pegou uma pasta atrás, levou para frente, ficou parado mais 23 minutos, quando passou uma viatura que também não parou ele. E segundo ele viu 3 fuzil, não tem a viatura com 3 fuzil, viu com 3 fuzil, e ele viu uma leitura labial, ele também fala que não houve, uma leitura labial, mesmo tendo com isso o filme nos 2 carros, mesmo sendo de lateral, ele conseguiu uma leitura dizendo para um policial falando, manda ele vazar. Não existiu. Por isso que eu exijo só respeito na narrativa, né? E como eu falei, se fosse para punir, o governador era o primeiro a punir e eu o segundo. Boa. Diga lá, Sérgio. Não, e aí eu te pergunto, quando acontece isso, teoricamente a polícia foi acusada de cometer uma infração, não sei o nome disso. Responder agora também. Responder. Quando acontece isso, a pessoa que deu um falso testemunho, a pessoa que fez uma acusação sem ter base nos fatos, ela não tem nenhuma pena? Não, está sendo ouvido, ele foi ouvido esses dias, estamos ouvindo os policiais, vamos deixar para a justiça decidir, né? Aqui não tem nenhum clima de revanchismo, né? Vamos deixar para a polícia, para a justiça decidir. Mas estão sendo ouvidos todos os policiais, todo mundo que trabalhou, e a gente garante para vocês que não houve abordagem. Se passa um carro do teu lado, eu me dou por feliz. Sim. Quando eu estou entrando em casa. Principalmente quando estão meus filhos entrando em casa, meus netos entrando em casa. Passou segurança, né? Que alegria, né? Que alegria de ver isso. O problema, Nico, é que apesar de você executar o teu trabalho, a gente fala isso e carimba milhões de vezes. As leis são frouxas. Este que é o grande problema. Você vai prender, a gente está falando no caso do Discord aqui, o criminoso é solto,
não acontece nada, tem cumprida impunidade. a lei, né? Ou faz uma reforma, porque assim, o trabalho A lei não executivo... protege a polícia. A lei não protege a polícia, né? A gente ainda tem uma narrativa junto com um consórcio midiático que também não ajuda, vira vilão, né? O policial que está tentando ajudar, né? E proteger a população. Mas nós não deixaremos de homenagear a corporação. A gente agradece demais o trabalho de vocês. Foi muito esclarecedor, eu tenho certeza, para a turma que está assistindo a gente. Então eu quero uma salva de palmas para a polícia aqui, que a gente aplaude muito. Delegado Nico, @delegado Nico. Pode seguir o Nico. O Nico está bombando no Instagram. Sim. É muito Conta bom o Instagram histórias dele, que ele dá... conta história, coisa da polícia. Aliás, ele também é um homem da gastronomia, viu, Morgadão? Ele pode entrar nas suas dicas aí do Rocambole News. Quando que você vai chamar a gente para fazer uma festa? Eu tô cansado de chamar. Lá na O sala. único que me prestigiou foi o Alba. É porque ele mora na Moca também, né? Ele mora na Moca. Ele foi expulso de casa aquele dia. Agora não tem clima em casa. Então, ele não tem, manda ele pra lá, Mas como é o restaurante? Como é que chama o teu restaurante? Sala VIP. Sala VIP é o da pizza. É a pizzaria. tem a tratoria da mulher do Nico, dona do Nico, agora, porque por causa do eu tenho o Nico Pastibasta lá, que é no Ipiranga, minhas filhas fizeram homenagem pra mim, meu filho, mas aí nós fizemos agora a dona de Nico, por causa do empoderamento feminino. Sim, oba, mulheres no comando. Aí o Cortella nos orientou. Não, esse nome não tá legal. Aí minha mulher marcou do Cortella. Se não ouvir o Cortella, vão ouvir quem? E como é que chama da mulher? Não é legal. Como chama? Chama Dona de Nico. Dona de Nico. É dona do Nico. Daniel, a história tá muito bonita, mas acho que uma mulher do Nico chegou e falou assim: agora eu quero o meu. Não tem, não. Vocês são bem-vindos. Cansei de convidar vocês, seria uma honra. Mas a gente quase não tem tempo de ir lá. Mas olha, putz, Grilo, é tão bacana conversar com vocês orientar os pais. Sim, sabe? legal demais. Aproveitar isso. Eu falei pra Paulinha, vamos falar sobre assunto quando vocês estão falando. Exatamente. É muito bom. Aliás, sigam também a doutora @delegada Dalis. E o Arthur, @Arthur_Dayan, que é um galã, segundo o Samidana. Ele fica com essa cara feia. Ele fica com essa cara, mas eu vou te falar. Ele é o sucesso na corporação. A Paulinha falou muito dele também, né? Que ela respeita o matrimônio. Falou, mas o doutor é um gato. Olha a foto dele do perfil. Vamos respeitar, Daniel. Galera de Sigam. Daniel, se segura aí, você tá no cargo há pouco tempo. que o doutor, Você dá uma senão vocês dão um segurada. enquadro. Aliás, um dia eu vou contar, o doutor Nico vai contar uma história nos bastidores, um dia nesse programa, ele e o Raul Gil e a Melody tomando vinho. Você lembra disso? A Melody? Você lembra? Bastidores da polícia que só eu sei. Caro pra caramba. Boa, obrigado turma, obrigado, foi muito legal. Daqui a pouco a gente está de volta aqui na Jovem Pan. Valeu, doutor.